Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e bem a todos e todas. Espero que estejam todos bem neste dia. E o Evangelho de hoje vem dizer para nós, Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje, ele fala muito forte para nós, através do Pai, através de Deus, revelando verdadeiramente quem é Jesus Cristo, o Messias, Deus feito homem no meio de nós. Nós temos 3 momentos, em que Deus se manifesta a respeito de Jesus Cristo. Um é no batismo de Jesus. Jesus é Deus, mas como filho do homem, ou como ser humano, ele se sujeitou às coisas do mundo. E ali passou pelo batismo de conversão. Não precisava, não tem pecado. Ali a gente vê a manifestação de Deus sobre Jesus Cristo. Aqui no Evangelho a gente vê novamente, no coração de Pedro, Deus manifestando quem é esse Jesus Cristo, nosso Deus e nosso irmão. E depois a gente vê no final desse Evangelho, ali, Pedro agindo como ser humano, verdadeiramente, não querendo que Jesus passasse por essa situação de morte, de dor, de sofrimento, e age e puxa Jesus, para que ele não deixe que aconteça isso. E logo após essa situação, esse tempo, 8 dias depois, como diz, a gente vai encontrar no outro Evangelho, a gente vê Deus se manifestando novamente no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai-o, submetei-o a ele, Exatamente para esses que não acreditavam, que estavam com o coração descrente. E para nós, quem é esse Jesus verdadeiramente? É só o profeta? Aquele que cura? Aquele que faz milagres? Não. Esse Jesus é muito mais que isso. É aquele ser humano, ele é Deus, mas é o ser humano que está ali ao lado do Pai. Com todas as nossas fragilidades, e ele também com todas as fragilidades do ser humano, exceto no pecado, se coloca ao lado do Pai, que foi o próprio Pai que o revelou para nós, ali realmente agindo, intercedendo por nós. Ele é
verdadeiramente, né, o pão da vida, esse caminho que nos leva. Então que nós façamos realmente do nosso coração, como ele disse para Filipe, né? Como Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então que realmente, como Jesus falou a Filipe, a gente enxergue nesse Jesus Cristo a figura, o amor, a misericórdia de Deus no meio de nós. Um amor tão grande que deu o próprio Filho para nos dar uma nova vida. Esse é o maior sentido e significado de Jesus Cristo. Uma nova vida, uma vida eterna, uma cura de tudo aquilo que nos mata. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.